dia aos irmãos presentes. Bom dia àqueles que nos acompanham pela internet. Graças a Deus por esse domingo maravilhoso, temperatura agradável, poder colocar uma manga comprida, gravata sem pressão. Somos gratos porque Deus tem nos protegido, abençoado em meio a essa pandemia, em meio às dificuldades, e que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar, depois iniciaremos a mensagem na manhã de hoje. Lembrando que não teremos a escola bíblica dominical, as classes, porque ainda com a ausência do pastor, teremos somente o desafio. Então, concluído o desafio, estaremos orando, os irmãos estarão despedidos e os de casa ficarão com uma música também para prosseguir até concluirmos aí. Ok? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado pelo dia, pela oportunidade maravilhosa que temos de congregarmos, estarmos na Tua presença, adorando o Teu santo nome, aqueles que nos acompanham pela internet, com o mesmo intuito de glorificar o Teu santo nome, Deus, que a Tua palavra na manhã de hoje possa falar aos nossos corações, que possa me dar sabedoria e entendimento para dar o recado, principalmente ao meu coração, para que eu possa ser um crente mais útil na obra, ser mais fiel, mais consagrado, mais santificado pela Tua palavra dia a dia, Deus. Ajuda-nos a vencer as dificuldades, as ansiedades, com a Tua presença, e que nós possamos prosseguir honrando e glorificando o Teu santo nome, até o dia glorioso de nos apresentarmos na Tua presença, Deus, seja pela morte, pelo Teu chamado, ou pelo arrebatamento, Deus, que ainda pode ser hoje. Nós aguardamos, sabemos que o Teu tempo é aquele da última pessoa a ser salva. Quando isso acontecer, Tu estarás retornando para levar a Tua igreja. Deus, ajuda-nos a fazer a Tua vontade, abençoe os enfermos, lembra do nosso pastor Wesley, a irmã Tati, a Ana Esther, também a recuperação de sua saúde, lembra do irmão Paulo Veiga, as dificuldades que ele passa. Ajuda, Deus, pastor Rui Messias e tantos outros que também estão sofrendo com essa pandemia, com essa doença, que Tu possa trazer conforto aos seus corações e fazer a Tua vontade. Graças Te damos então pela comunhão, pela vida, e que a Tua palavra não volte vazia, mas faça a obra em cada coração. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Vamos abrir para o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O espírito do cristianismo. Com qual espírito eu tenho vivido a minha vida cristã? O meu cristianismo. Como eu tenho me comportado? Como eu encaro as decisões que eu preciso tomar na minha vida? Como eu encaro as dificuldades que Deus permite que venham sobre mim para que eu possa trazer a glória ao Seu nome? E nossos relacionamentos, existem problemas? Claro que existe. O ser humano, ele muitas vezes cria problemas no seu relacionamento. E nós temos que ter o espírito correto para podermos enfrentar esses problemas, essas dificuldades, esses relacionamentos, muitas vezes mal resolvidos por nossa culpa. Jesus Cristo fala lá em Mateus 6,34, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Cristo aqui não está dizendo que nós devamos viver uma vida sem planejamento, sem uma sistemática, uma vida em que nós não tenhamos que nos precaver para qualquer que seja os problemas. Não, ele não está dizendo isso. Mas também ele não está dizendo que porque eu sou salvo, eu vou viver uma vida folgada, uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades. Cristo não está dizendo isso. Ele está simplesmente nos alertando para que a vida cristã, ela precisa ser vivida com base naquilo que Deus diz conforme a Sua palavra. E nós vamos ver quais são as necessidades que nós devemos atentar para podermos viver uma vida cristã com o espírito do verdadeiro cristianismo. Moisés, quando Deus escolheu ele para tirar o povo do Egito, ele teve muitos problemas, ele teve muitas dificuldades, e ele venceu essas dificuldades. Ele venceu todas e quaisquer circunstâncias adversas que
ocorreram durante o tempo que ele precisou tirar o povo do Egito, da terra, da servidão, para uma terra prometida. Por quê? Porque ele estava de acordo com o propósito de Deus para a vida daquele povo, ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas por fazer a vontade de Deus, ele não foi livre dos problemas. Mas por fazer a vontade de Deus, ele teve a presença de Deus dia a dia, em todos aqueles momentos de ansiedade e dificuldades que ele passou com o povo, até chegar próximo, porque ele não introduziu o povo na terra, mas até chegar próximo à terra prometida. Lembra de Miriam, de Datã, Abirão, todos esses que foram uma pedra no calçado de Moisés, contrariando a murmuração do povo por falta de água, por falta de comida, porque o sol era quente, e tantas outras coisas. Mas ele esteve firme no Senhor. Números 12 e 13. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Por que ele era manso? Porque ele possuía o Espírito de Deus. Todo aquele que Deus escolhe para fazer a sua obra, ele o qualifica, ele o equipa com seu Espírito para que possa cumprir não a vontade do homem, mas a vontade de Deus. Foi com Moisés e é conosco hoje, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. E aqui nessa carta a Timóteo, é uma carta pastoral para um homem que estava à frente de uma igreja, mas tem um profundo desafio à nossa vida cristã. Por quê? Porque a preocupação de Paulo em relação a Timóteo, nessa carta aqui na epístola, não era simplesmente porque ele estava liderando uma igreja, mas era em primeiro lugar para aplicar na sua vida aquilo que era necessário para poder cumprir o plano pelo qual Deus colocou ele à frente daquela igreja. Então ele desafia o crente para que a fé, a presença de Deus na sua vida seja o centro das suas decisões, para que a vida cristã possa ser desempenhada de forma a mostrar um espírito verdadeiro do cristianismo. Então nós precisamos, irmãos, na nossa caminhada por esse mundo, se ainda não demonstramos como salvos em Cristo, demonstrar um espírito de cristianismo verdadeiro. As pessoas com que nos relacionamos, elas estão olhando para as nossas vidas, vendo como nós vivemos o presente tempo e como nós agimos. Muitos olham para nós até para criticar e dizer assim: eu não vou ser crente. Por quê? Porque se é para ser crente como fulano, ciclano, eu prefiro não ser crente. Mas muitos olham para as nossas vidas para se encorajar, como nós estamos procedendo, para que eles também um dia, desafiados pela palavra de Deus, possam crer nesse mesmo Salvador maravilhoso que nós cremos. Eles vão ver problemas, eles vão ver dificuldades, eles vão ver ansiedades na nossa vida, mas eles vão ver a glória de Deus sobre todas essas coisas. Esse é o espírito do cristianismo, mas para isso nós precisamos viver. Há um corinho chamado Um Sermão Vivo, escrito por Ruth Calvin, está no Cânticos de Salvação para Crianças, volume 4. É para crianças, mas ele tem um profundo desafio aos nossos corações. Faz tanto tempo que eu não canto, não vou cantar, não vou ter a ousadia de cantar, mas vou ver se eu consigo dar dentro da melodia o que ele quer dizer. Um sermão vivente, meu irmão, tu tens de ser. Um sermão vestido, bom efeito fazer. Um sermão calçado, consegue firme andar. E aí ele repete depois: andando, falando, estás a pregar. Quer vivas, quer sirvas, estás a pregar. Se animas, ensinas, estás a pregar. Chorando, sorrindo, estás a pregar. Então, diante de todas as circunstâncias boas, ruins na vida cristã, nós somos a palavra de Deus sendo pregada, irmãos. O nosso cristianismo tem que pregar a palavra de Deus com as nossas atitudes também. É claro que a palavra é fundamental para dar, porque a fé vem pelo ouvido, e o ouvido vem pela pregação. Mas muitas pessoas não têm, talvez, acesso à internet ou a vir ao nosso culto para ouvir a palavra pregada, mas eles podem ouvir ser pregada pela minha atitude aonde eu estou. A forma como nós vivemos o Evangelho
é a menor maneira de levarmos vida e esperança aos incrédulos que vivem nesse mundo, desesperados com essa pandemia, com a falta de emprego. Eu tenho ex-colegas que trabalharam comigo. Quando eu estava desempregado, eu dizia para eles: eu estou desempregado há 1, a 2, a 3, a 5 anos, e hoje não trabalho mais, porque Deus permitiu que fosse assim. E eles diziam: mas é má vontade de tu querer trabalhar, mas tu não está querendo aceitar qualquer coisa. Não, hoje eles estão desempregados há 2, 3 anos, estão desesperados, porque não tem esse espírito que nós temos para suportar essas circunstâncias adversas. Tu leva consolo para eles, mas eles não querem consolo, porque o consolo deles é as coisas que o mundo oferece, e não como nós crentes que temos isso. Mas nós precisamos viver, mostrar a eles que nós somos passageiros nesse mundo, e que a nossa esperança, como falou o irmão Jason, ela é além desse mundo. Infeliz é o homem que espera em Jesus Cristo só nesse mundo. 1 Coríntios 15, 19. Nós temos uma esperança maior, mas nós precisamos mostrar isso com um cristianismo verdadeiro. Então nós vamos ver aqui nesse versículo único 3 aspectos sobre um cristianismo verdadeiro. Começa ali, irmãos, porque Deus não nos deu espírito de temor. Olha só, Deus não nos salvou para nós ficarmos amedrontados aqui nesse mundo. Deus nos salvou não para ter temor. E aí, o primeiro aspecto, Ele nos deu o espírito de fortaleza, o espírito de poder. Versículo 7, Deus nos deu o espírito de vitória. Poder para vencermos a circunstância, irmãos. Talvez não como eu queira fazer, mas Ele está presente comigo. Que é maior poder que esse? Que é maior poder que esse? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque o poder foi dado a Jesus Cristo, e Ele nos concede esse poder. Desde o momento em que nós recebemos Jesus Cristo como Salvador, nós recebemos esse poder pelo Espírito de Deus. Então, poder no grego, dinamite, dinamis, dunamis, explode qualquer circunstância adversa. Então, poder, ele pode ser definido como uma capacidade de fazer algo com base em coisas como força, como habilidade, como recursos, e o crente com autoridade do poder do Espírito de Deus. Então o crente tem autoridade, o Espírito Santo, a terceira pessoa da triunidade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, com as suas obras específicas, e o Espírito Santo atuando dia a dia na vida do crente. E isso nos dá poder para demonstrar um verdadeiro cristianismo às pessoas. O poder do Espírito, ele esteve na criação. Gênesis 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então todas as coisas existem por esse Espírito de Deus, e nós somos salvos pelo poder do Espírito de Deus, que transformou o nosso coração de pecadores, de pessoas condenadas pela ira de Deus, mas que quando o poder do Espírito, pela palavra pregada, nos transformou a nossa vida, nós temos esse poder. Então, Moisés, Êxodo 3:12, já me referi a ele que foi o homem escolhido por Deus, ele recebeu esse Espírito para fazer a obra, e Deus disse: certamente eu serei contigo, Êxodo 3:12, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, desde o momento que Deus escolheu a Moisés, Deus o capacitou. Quando Deus escolheu? Quando Deus apareceu naquela sarça lá ardente que ele não conseguia nem olhar, e Deus disse para ele: eu sou o que sou, eu sou, estarei contigo. Vai lá, Faraó, diz que eu sou, disse que vocês vão sair aqui dessa terra, vocês têm que sair livre daqui. Eu sou, estou contigo. A presença de Deus, eu sou. Então Moisés, ele foi um homem que fez a vontade de Deus, porque ele dependeu do Espírito de Deus. Lembra que quando ele subiu, logo após tirar o povo da terra da servidão, ele subiu no monte para receber as 2 tábuas da lei, ficou lá 40 dias e 40 noites, e aquele povo ficou
impaciente, porque ele queria ver seu líder, e seu líder não estava ali, e eles pressionaram tanto Arão, e Arão cedeu à pressão do povo, e eles fizeram um bezerro de ouro. E aquele bezerro de ouro desgostou a Deus de uma forma muito, muito grande. E Deus se irou com aquele povo, ao ponto de dizer a Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo miserável, e vou te fazer uma nova nação. E Moisés clamou a Deus para que poupasse o povo, e Deus ouviu a ele. Por quê? Porque estava presente o Espírito de Deus naquele homem. Então, aplacou a ira de Deus sobre aquele povo. Leia lá 32 e 33 de Êxodo. Porém, quando Moisés rogou a Deus para que Deus aplacasse a ira, ele pediu a misericórdia de Deus sobre a ira, sobre aquele povo, e não a ira de Deus. Êxodo 33, 15. E então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir para essa terra que tu está prometendo, ó Deus. Se tu não quiser ir conosco, Pai, nós não vamos. E aí Deus responde para ele, versículo 17: farei também isto, além já de ter poupado aquele povo miserável, farei isto, diz Deus para ele, o que tens pedido, porquanto achaste graça aos meus olhos. Eu vou contigo, Moisés. Eu vou contigo. Que caminhada maravilhosa, irmãos, nesse mundo, nós vivermos com a presença de Deus, o Espírito de Deus nos conduzindo para fazer a vontade de Deus. Moisés entendeu que tinha que fazer a vontade de Deus, e sem ti, Deus, eu não posso fazer a vontade de Deus, eu não posso levar esse povo de dura serviço, eu preciso da tua presença. E Deus se aplacou da ira e atendeu o clamor desse homem. Será que é diferente conosco hoje, irmãos? Se nós clamarmos a presença de Deus diante das circunstâncias adversas, diante das nossas necessidades, ansiedades, será que Deus vai negar seu Espírito presente? Agora, uma coisa: não viva em pecado. Moisés era um homem manso, no sentido de fazer a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Não aponta pecado aqui, a não ser lá quando ele não deu glória a Deus, que ele, ao invés de falar a rocha, feriu 2 vezes a rocha. Mas mesmo assim Deus foi glorificado com a vida desse homem. Então, irmãos, suplique o poder de Deus na tua vida, para que tu possa servir a Deus como esse homem Moisés. Êxodo, então, nos mostra a determinação de Moisés buscar a presença de Deus. Deuteronômio 14, 9, depois da morte de Moisés, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, Josué foi o substituto de Moisés. E para fazer a vontade de Deus, Deus o encheu com o seu espírito de sabedoria, para poder seguir a obra do outro servo, porque Deus o havia de levar. Então, depois da morte de Moisés, Deus continuou usando o seu Espírito para fortalecer outros a fazer a sua obra. Capítulo 1 de Josué, ele fala lá no versículo 1, todo lugar que pisar a planta do teu pé será vosso. Está falando Deus a Josué, encorajando a Josué. Versículo 5, ninguém te susterá diante de ti, todo mundo vai cair diante de ti, ninguém vai ficar parado, todos os dias da tua vida, não te deixarei nem te desampararei. Versículo 6, esforça-te, tem bom ânimo. Versículo 7, tem somente isso, esforça-te, tem bom ânimo. Versículo 8, não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito, para fazer a vontade de Deus, irmãos. Eu preciso abrir a palavra de Deus, ver o que está escrito e depender do Espírito de Deus me guiando com poder para vencer todo o mal, vencer o meu pecado, vencer esse mundo, vencer as concupiscências e vencer o inimigo. Mas eu preciso ser encorajado dia a dia por essa palavra, para mim andar prudentemente, e diz ainda, prudentemente te conduzirá. E versículo 9, Deus encerra o encorajamento desse homem, Josué, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Não olha para os problemas, olha para mim. Vive o cristianismo olhando para mim e não reclamando para os problemas, para as dificuldades. Ser forte, ser corajoso.
Viva com ímpeto. Deus dá poder, mas para isso eu preciso buscar a face do Senhor. Ele designou a esses servos uma responsabilidade e não permitiu que eles fizessem sem seu poder. Não peça a Deus algo para fazer que tu possa fazer. Peça poder para fazer aquilo que Deus quer que tu faça com a tua vida, para a honra e glória desse Deus. Poder demonstrado com um cristianismo verdadeiro, não um cristianismo barato. Juízes 14, 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele. De quem? Sansão, que fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem nada ter na mão. Ele fendeu um animal, porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Versículo 19 do mesmo capítulo 14 de Juízes. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos Aquilonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Juízes 15, 14. E vindo ele a Leí, Sansão também falando, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. Todos os grandes feitos de Sansão foram porque ele teve o Espírito de Deus, porque Deus escolheu a Sansão para que pudesse livrar das mãos dos filisteus o seu povo que estava sendo afligido. E Deus capacitou esse homem. Um homem que com uma queixada de jumenta matou mais de 1000 filisteus, porque tinha o Espírito de Deus trabalhando através da sua vida. Sabemos que ele era um nazireu do ventre, foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. O nazireu não podia beber nada que procedesse da uva, nem vinho, nem vinagre, nem bebida forte. Ele não podia se aproximar de um corpo morto, ou comer algo que tenha sido morto por si mesmo, e não podia cortar o cabelo. Aí se diz nos filmes que a força de Sansão vinha do cabelo comprido, que quando o cabelo foi cortado, ele perdeu as forças. É uma meia verdade, mas quando foi cortado o cabelo, foi por quê? Porque ele abriu o seu coração, dizendo que era nazireu, para Dalila, uma mulher mundana, que enganou ele para que pudesse ser subjugado pelos filisteus. Então, quando houve o corte do cabelo, não foi porque ele perdeu as forças, foi porque o Espírito de Deus saiu dele, em razão de querer fazer as coisas com a sua força e não com o poder de Deus. E nós sabemos, irmãos, que naquela época do Antigo Testamento, Deus escolhia homens e mulheres para que o seu Espírito possuísse essas pessoas, não como o Espírito dos demônios, mas o Espírito Santo de Deus tomasse conta dessas vidas para que Deus pudesse receber glória. Diferente de hoje, que Deus trabalha de outra forma e nós já vamos ver. Mas ele perdeu o Espírito de Deus e aí ele foi subjugado, foi derrotado e depois clamou antes de morrer que Deus concedesse de novo o seu Espírito para que ele pudesse aniquilar mais de 3.000 pessoas como ele matou quando era debochado lá pelos filisteus, pelos príncipes, pelas mulheres, por todos aqueles oficiais lá. Mas ele perdeu, por quê? Porque ele se afastou em razão do pecado. Nós não podemos permitir, irmãos, que o pecado restrinja a obra do Espírito Santo de Deus nos nossos dias. Deus quer ser glorificado através das nossas vidas. Leia lá Juízes 13, 4 e 5 e Juízes 16 sobre essa situação de Sansão. Em 1 Samuel 16, 13, então tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Depois de Saul
pecar porque quis fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, o Espírito de Deus se retirou de Saul e Deus concedeu a Davi o seu Espírito Santo. E desde o momento que Deus concedeu, o Espírito se apossou de Davi para que Davi pudesse fazer a obra que o Senhor havia rejeitado pelo rei anterior, Saul. E Davi foi fiel àquilo que Deus lhe concedeu. Deus usou esses homens, irmãos, no Antigo Testamento, mesmo que de forma diferente como usa nos dias de hoje. Por quê? Porque o povo, esse povo de Israel, não tinha o Espírito de Deus. O Espírito de Deus era sobre aqueles que realmente Deus escolhia para que pudesse fazer a sua vontade. Mas ele trabalhou com esses homens, trabalhou com Eliseu, Elias, João Batista, que precedeu a Jesus Cristo. Todos eles foram cheios do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Mesmo que o Espírito não habitasse permanentemente, Deus mostrou através desses homens o poder do Espírito na vida daquele que quer servir a Deus. E hoje, Atos 1:8, mas recebereis a virtude. Virtude o que é? Poder. O poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Todo o poder foi me dado. Jesus Cristo recebeu o poder do Pai e concedeu a nós o poder para que nós tenhamos a habitação plena, constante do Espírito Santo em todos os dias que nós andarmos por esse mundo. Porque desde o momento que recebemos a Jesus Cristo como Salvador, esse Espírito vem habitar em nós. E Ele nos capacita, Ele nos dá esse poder para fazer a vontade de Deus. Mas frisando novamente, não permita que o pecado restrinja a atuação do poder de Deus sobre a tua vida. Então tu também, irmão, se crê em Jesus Cristo como Salvador, irmã, é um escolhido de Deus para fazer a obra que Deus designou através da tua vida no local onde tu estás. Aonde eu não posso estar, tu tem esse poder para fazer a obra que Deus te deu. Demonstrar um espírito do cristianismo. O poder foi nos dado e Ele não tira de nós. É diferente daquela época do Antigo Testamento, não tira, mas nós podemos restringir a atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então é uma obra sobrenatural, é uma obra que só aquele que crê em Jesus Cristo pode ter esse poder. Se você ainda não crê em Jesus Cristo, quer esse poder, precisa professar Jesus Cristo como teu Salvador, para que tu possa ser capacitado. Então o poder do Espírito se manifestou e se manifesta em todos os crentes, desde lá da igreja primitiva até a igreja de hoje, igreja contemporânea. E ele continua operando, continua atuando para que nós possamos demonstrar às pessoas que elas também precisam desse mesmo Salvador. O poder que nos guia, o poder que nos orienta, o poder que nos ensina, o poder que nos convence do pecado quando pecamos, o poder que nos equipa para fazer o trabalho de proclamar o Evangelho. É para isso que ainda Deus nos mantém nesse mundo, irmãos, para que nós possamos adorar esse Deus maravilhoso, como estamos cultuando aqui nessa manhã, e para que nós possamos proclamar o Evangelho, para que as pessoas que ainda não têm Jesus Cristo como Salvador possam se arrepender de seus pecados e receber o Espírito Santo de Deus. Sem poder, nós não podemos andar nesse mundo como salvos. Não impeça que Deus te use. E aí ele fala no versículo 8, porquanto não te envergonhes, em 2 Timóteo 1:8, portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro, antes participe das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Vão debochar de nós? Vão, como Paulo aqui, nós não temos esse problema hoje. Nós não somos aprisionados, mas quantos irmãos em Cristo, na China, na Coreia, talvez nesses países muçulmanos aí que não permitem o Evangelho ser pregado, nós aqui temos que permitir eles praticar a sua religiosidade, mas lá eles não permitem. Lá pessoas estão sofrendo, e Paulo diz, não te envergonhe, porque tu tem o poder de Deus. Se for necessário, morra pelo Evangelho.
E Paulo sempre disse isso: estou pronto a padecer pelo Evangelho. Será que nós temos isso, irmãos, na nossa mente, no nosso coração? Ou porque vivemos num país deitado em berço esplêndido, com toda a liberdade de culto que ainda há, nós negligenciamos o poder de Deus e manifestar às pessoas a sua necessidade de crer em Jesus Cristo como Salvador? Como nós temos vivido o cristianismo? Qual tem sido o cristianismo que eu tenho apresentado a Deus e às pessoas que olham para a minha vida? O poder que um salvo recebe permite suportar tudo, inclusive a morte, pelo Evangelho. É o que Paulo está dizendo aqui, está claro. E esses homens morreram pelo Evangelho, todos os apóstolos morreram em razão do Evangelho. Talvez João, que foi o que menos sofreu com a morte, mas todos eles foram crucificados, queimados, morreram pelo Evangelho, porque tinham o poder de pregar. Não ocultaram às pessoas a sua necessidade de salvação. Sofra pelo Evangelho, porque tu tem o poder para suportar isso. Temos o poder da oração, Tiago 5, 16, 18. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, a oração do justo tem um poder diante de Deus. Clame a Deus: Senhor, me enche mais do teu Espírito, me dê mais capacitação para eu poder resistir tudo que é feito contra o Evangelho, para que eu possa ser uma bênção, para que eu possa ser a luz desse mundo, sal nessa terra. Segundo Pedro 1,3, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então temos tudo, irmãos. Não alegue desculpas, não sente na zona de conforto. Deus te deu tudo, te capacitou com tudo que é necessário para poder servi-lo. Faça a tua parte, eu faço a minha parte, cada um tem que fazer a sua parte. Saiamos da nossa zona de conforto, para que nós possamos manifestar esse verdadeiro cristianismo, porque muitas igrejas estão iludindo as pessoas, muitas igrejas estão tomando das pessoas coisas materiais e não estão entregando nada espiritual, irmãos. É toma lá da cá. Nós temos que mostrar uma esperança a essas pessoas, e Deus nos dá esse poder para viver de forma santa no mundo pecaminoso, no mundo pervertido, no mundo contrário à santidade de Deus. Mas se nós refletirmos a santidade de Deus através da nossa vida, com o poder que Deus nos dá, nós vamos fazer a diferença. Ah, vamos fazer. Podemos até padecer, mas vamos fazer a diferença. Não brinque de ser crente. Se tu diz que é crente, tenha atitude, tenha testemunho, tenha uma vida de separação, santidade, em todas as áreas, não só naquilo que convém, em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Não podemos nos intimidar. Timidez é fraqueza de ânimo. Fraqueza de ânimo é covardia, é falta de poder. Mas se eu tenho Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo, por que eu vou ser covarde? Por que eu vou ser tímido? Porque talvez o pecado esteja sobrepondo tudo aquilo que refere-se à santidade de Deus na minha vida. Essa igreja, com mais de 33 anos, está aqui pelo poder de Deus. Porque Deus usou pessoas, está usando pessoas e vai continuar usando pessoas até que Ele venha buscar a igreja, irmãos. Mas para isso nós precisamos ter vidas de fidelidade, santidade e separação, para que o poder de Deus possa ser demonstrado. Constância, irmãos. Quantos e quantos passaram? Eu estou aqui desde 2004, então são 16 mais 2 anos, vamos botar. Eu estou aqui há 18 anos nessa igreja. Quantas e quantas pessoas passaram por aqui? Uns foram para a eternidade com o Senhor, outros estão em outros ministérios. Agora, quantos foram tímidos, covardes, viraram as costas para o Evangelho? Não estou aqui questionando se eram ou não salvos, mas tinham esse mesmo espírito que nós que estamos presentes ou acompanhando pela internet temos para fazer aquilo que agrada a Deus. Temos o poder, foi nos dado, mas por que recuar? Por que desistir? Se eu sei que eu sou passageiro nesse mundo, que eu não vou levar nada desse mundo, por que me preocupar com as coisas que não são eternas?
Volto a falar. Cristo não nos disse para termos vida desregrada, sem planejamento, sem trabalho. Não, tudo isso faz parte. Agora, priorize aquilo que agrada a Deus pelo poder do Senhor. Então, o que tem te impelido para ir à frente? É esse poder de Deus? Será que esse poder que tem me impelido? Deus quer o crescimento, irmãos. Deus quer a consagração. Deus quer a salvação, para que Ele possa cada vez mais abençoar a igreja local. Para isso, uma vida de fidelidade e santidade no poder do Senhor. Porque muitos ministérios não se desenvolvem, não crescem, não tem poder, não tem, irmãos, dependência de Deus, não tem santidade, não tem separação. Deus não nos deu esse espírito, então, de covardia, mas de poder, conforme nós vimos. E nós recebemos com autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo diante dos percalços, mesmo diante das dificuldades, demonstrem o poder de Deus. O Espírito é o que nos mantém firme, e ele é necessário. Ele altera, ele muda qualquer circunstância, para que a vontade de Deus prevaleça. Não a nossa. Não no nosso tempo, mas da forma de Deus. Mantenha-se firme nesse poder. Dê testemunho, pregue o Evangelho, anuncie através de uma vida de santidade. Então, em primeiro lugar, enfrentamos os problemas, esse mundo, com o espírito de poder e não o espírito de temor, porque Deus nos deu o espírito de poder. É ali no versículo 7 do capítulo 1 de 2 Timóteo, porque Deus não nos deu o espírito de poder, mas de fortaleza. E aí o segundo, espírito de amor. Espírito de amor. Deus nos deu o espírito de amor. Na quarta-feira do dia 19 eu falei sobre o amor fraternal. O amor que nós devemos ter entre os irmãos, uns para com os outros. E antes de entrar no tema do amor fraternal, eu dei o exemplo de Cristo, como Cristo mostra que o crente deve amar um ao outro, com aquele amor não fraternal, mas com amor ágape, aquele amor que vem do Senhor. Por quê? Porque o amor ágape é um amor sacrificial, um amor doador, que aí depois nos dá a condição de ter um amor fraternal. Quando nós entendemos o amor de Deus, que deu Jesus Cristo pelo nosso pecado, que Ele nos amou daquela forma, se entregando por nós, aí nós vamos conseguir mostrar amor uns pelos outros, porque senão nós não vamos conseguir. Isso eu comentei naquele dia. Então, o amor que Paulo aqui refere-se, poder do amor, não é o amor eros, o amor entre um homem e uma mulher, nem esse amor filos, que é o amor entre irmãos, mas é o amor de Cristo. E Ele, irmãos, Ele é estendido a todo aquele que vem crer. Ah, mas fulano não merece, ciclano não merece. Não, ninguém merece o amor de Deus, mas Deus deu o seu Filho, porque Ele amou primeiro. Nós não merecíamos ser amados por Deus, mas Ele nos amou e nos deu esse amor para que nós pudéssemos também amar os outros que não merecem, na nossa ótica humana. Então nós merecíamos a punição do pecado, mas Deus nos amou de uma forma tal, irmãos, que nós devemos demonstrar. Romanos 5, 6 a 8, porque Cristo estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda bons, honestos, não, pecadores. Merecíamos a ira de Deus e Cristo morreu. Então o sacrifício é a essência do amor de Deus. E essa essência, irmãos, faz parte do cristianismo, do espírito de cristianismo. Se nós não demonstrarmos, vai ser muito difícil as pessoas verem Jesus Cristo através da nossa vida. Então, quando confiamos no Senhor, nós recebemos esse espírito pelo amor que Ele nos amou. O amor ágape, o amor que o salvo deve demonstrar, que o mundo é incapaz de demonstrar. O mundo não pode demonstrar esse amor, porque o amor ágape, e eu li naquela quarta-feira, 1 Coríntios 13,
tudo sofre, tudo pode. É um amor de beneficência, benevolência, é um amor de fidelidade, é um amor de compromisso. Não é um amor que encobre o pecado, mas é o amor que ajuda aquele que está em pecado a restaurar a comunhão com Deus, e o amor que, quando eu estou em pecado, também ajuda a restaurar a minha comunhão com Deus. Esse é o amor ágape, esse é o amor verdadeiro que eu preciso demonstrar na minha vida. E ele diz lá em João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então ele deu o exemplo, morrendo na cruz, como nós devemos amar as pessoas. Amando o próximo antes de amar a mim mesmo. É difícil, talvez até impossível para mim ou para alguns irmãos. Mas é assim, porque se Cristo não nos amasse, nós estaríamos condenados. Estaremos vivendo longe de Deus eternamente. Mas Ele mostrou como deve ser o amor que vem de Deus. E Ele diz lá em Mateus 5:44, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Foi o que Paulo fez aqui. Ele orou por aqueles que perseguiam a Ele, e amou aqueles que odiavam a Ele. Então, irmãos, nós sabemos como devemos fazer. Temos feito. Temos dado glória a Deus, conforme Paulo aqui está dizendo que temos esse amor, nesse cristianismo que temos vivido, ou simplesmente temos dito só de boca que amamos e não demonstramos com as nossas atitudes. O amor que não tem atitude não é amor. Ele precisa demonstrar. Ele precisa se aproximar e dar o exemplo que deve ser feito. Então, esse amor, irmãos, nós louvamos, nós glorificamos a Deus quando manifestamos através da nossa vida. Amor aos perdidos, amor aos irmãos em Cristo, amor quando nós sustentamos missões, amor quando nós somos fiéis a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Não estamos retribuindo a Deus nada, Deus não precisa disso, mas Deus tem prazer quando um filho seu demonstra o amor que Ele tem por nós através das suas atitudes. Ame a obra do Senhor sobre todas as coisas, participe, sustente presencialmente, financeiramente, com tudo que é necessário, com o teu testemunho, com uma vida de santidade. É o que Deus espera como retribuição, se tu acha que precisa fazer alguma coisa em termos de retribuição. Nada paga aquilo que Cristo fez na cruz pelos nossos pecados, mas é importante, com as nossas atitudes, sermos gratos e mostrar ao nosso Deus aquilo que Ele fez. Assim como o marido, quando cuida da esposa, dos filhos, sustentando, está demonstrando o amor. Nós demonstramos amor para com Deus quando nós participamos da obra, nós abrimos a palavra de Deus dia a dia na nossa vida, para saber aquilo que Deus quer que eu faça para agradá-lo. Isso eu estou demonstrando amor. Eu tenho uma comunhão diária com Deus, irmão, irmã. Não tem melhor forma de mostrar que eu amo a Deus. Porque se eu tenho prazer na minha esposa e nos meus filhos, é porque eu amo a eles. Agora eu digo que amo a Deus, mas eu nem abro a Bíblia na minha casa. Eu mal e mal venho para a igreja nos cultos, eu mal e mal participo das programações. Como que eu vou demonstrar o amor a Deus? Isso é cristianismo. Nós temos o Espírito, irmãos, do amor, o Espírito que nos impulsiona. O crente fiel deve mostrar santidade e lealdade àquele que o salvou. Apocalipse 2 e 3. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tende paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Com que espírito Deus tem nos provido para vivermos o cristianismo? Com que espírito Deus tem nos provido para viver a vida cristã? Na igreja, local e diante das pessoas nesse mundo. Não podemos, irmãos, abandonar o nosso primeiro amor. E ele continua falando ali em Apocalipse 2 e 3 sobre a igreja de Efeso, que ele tem alguma coisa contra eles. O que Deus tinha contra eles? Que eles abandonaram o primeiro amor.
abandonaram aquilo que era mais importante no relacionamento com Deus. Eles abandonaram. Então, como poderiam servir a Deus abandonando a paixão pelo Deus Todo-Poderoso, a presença de Deus na sua vida? Então, como era possível a igreja de Éfeso, pode acontecer com a nossa igreja, irmãos. O amor esfriar de uma forma que nós percamos o desejo de fazer as coisas diante de Deus, seja na igreja local como onde nós estamos vivendo. Que nós possamos ter o cuidado necessário para que Deus nos mantenha firme nos seus propósitos. Para isso, doutrina. Para isso, palavra de Deus. Amor às coisas que agradam ao Senhor. Ah, mas eu sou bom nisso. Ah, mas eu sou bom aqui, naquilo. Ah, mas eu tenho essas virtudes. De nada adianta a tua virtude, o conhecimento talvez profundo da palavra de Deus, se tu não demonstrar amor pelas coisas do Senhor. De pouco adianta, tu não vai poder ser usado por Deus. Tu vai dizer que tem o poder do Espírito, tem tudo, mas se tu não tiver amor em participar da obra, em amar as almas perdidas, em entregar um folheto, de pouco adianta as tuas virtudes. Deus não vai receber glória através da tua vida. O amor está sobre todas as coisas. 1 Coríntios 13 fala todas aquelas virtudes. E se o amor falhar, de nada adianta. Então não deixe que o amor pela obra do Senhor, pelas almas perdidas, falhe. Muitas pessoas dizem que seu casamento acabou porque acabou o amor. Mas será que houve amor naquele casamento? Muitas vezes o rapaz se engraça pela menina com um amor fervoroso. Enquanto que ele não tem a menina, ele não sossega. Aí ele engravida a menina e aí acabou o amor. Quantas vezes eu já vi isso? Abandona a menina grávida com um filho, acabou o amor. Será que houve amor? Segundo Samuel 13,15. Depois teve nojo dela e a odiou ainda mais do que antes tinha amado antes. Então disse a Amon: levanta-te e vai. Amon, filho de Davi, amava de forma desesperada a sua irmã Tamar, ao ponto de arquitetar com Jonadab, um amigo do peito, um plano para que pudesse atrair a menina, a irmã, para sua casa, irmã de mesmo pai, mas não de mesma mãe, atrair para sua casa para que pudesse possuí-la. E ele atraiu, o plano deu certo. E ele tentou deitar com ela, e ela disse: não, vai lá, pede para o teu pai que ele vai me conceder, você tua mulher, nós vamos viver felizes. O amor era tanto que ele forçou e deitou com ela. E aqui diz na palavra de Deus que ele teve tanto nojo dela depois que a possuiu, muito maior do que o amor que ele desejava antes. Que amor é esse? Será que esse amor é o amor que Deus nos ensinou que nós devemos, irmãos, praticar numa vida cristã verdadeira? Será que Deus quer que nós amemos as pessoas ao ponto de usá-las, tirar uma casquinha e depois mandar caminhar? Será que é assim que Deus quer no relacionamento cristão? Deus quer que nós demonstremos o amor ágape, o amor sacrificial, aquele amor que vem dele. E ele deve estar presente em todos os nossos relacionamentos. O amor ágape é o amor que sustenta os relacionamentos, é o amor que sustenta a igreja local. A igreja de Éfeso era fiel, trabalhava, mas ela tinha alguma coisa contra ela. Rejeitaram o amor. Eles até rejeitaram as falsas doutrinas que estavam tentando ser permeadas na igreja local. Eles rejeitaram. Não permitiram que abalasse o relacionamento com Deus, mas descuidaram no amor. Abandonaram o primeiro amor. E aí acabou o relacionamento com Deus. E aí dizima qualquer relacionamento. Não deixe, irmãos, que a vida cristã caia numa rotina. Não deixe que a vida cristã caia numa monotonia.
Busque ao Senhor com o mesmo amor que tu teve quando reconheceu a Jesus Cristo como Salvador. Mantenha-se firme, servindo ao Senhor. Gênesis 3:10, e disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. Adão tinha comunhão constante com Deus, ele conhecia Deus no íntimo, antes de pecar. Depois que ele pecou, ele disse que temeu a Deus. Por que ele disse que temeu a Deus? Porque acabou o amor, irmãos. O pecado acabou com o amor que Adão tinha por Deus, no relacionamento com Deus. E aí ele deu uma desculpa: eu te temi, e aí eu tive que me esconder. Não se esconda de Deus, porque o amor acaba na tua vida. Ame ao Senhor. 1 João 4,18, no amor não há temor, antes o amor perfeito lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, no amor, conforme a palavra do Senhor diz, nós somos perfeitos, porque com amor nós vamos refletir a imagem e semelhança de nosso Salvador. Ame ao Senhor. Pedro, quando negou Jesus Cristo 3 vezes, lá em Mateus 26, 69 a 75, mostra que ele negou a Jesus Cristo 3 vezes. E Cristo havia advertido ele: tu está disposto a ir comigo até a morte? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ele negou a Jesus Cristo. Mas depois o Senhor restaura a Pedro. Ele restaura Pedro. Isso está lá em João 21, 15 a 17. Então, disse, e depois de terem jantado, disse o Senhor a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? O que Jesus Cristo aqui está mostrando, perguntando a Pedro? Pedro, tu me ama com o mesmo amor que eu te amei? E que eu te amo? Tu estás me amando com esse amor ágape, esse amor que vem de Deus? E Pedro, entristecido, respondeu para o Senhor. E ele respondeu, disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Só que esse te amo de Pedro é o amor filos, é um amor de amigo, é um amor de amizade. Não é o amor que Cristo queria ensinar a Pedro que ele deveria amar, que é o amor que vem de Deus. Pedro se aborreceu e disse: sim, Senhor, eu te amo. E Cristo falou para ele: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe a segunda vez o Senhor: Simão Pedro, Simão Jonas, ama-me? Novamente o Senhor perguntando: Pedro, tu me ama com esse amor que eu te amo? O amor que vem de Deus? E Pedro, porque Jesus perguntou para ele a segunda vez, responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Com o mesmo amor que ele havia dito que amava Jesus Cristo, ele continuou dizendo: amo, eu te amo como um amigo do peito, eu te amo como alguém que está aqui comigo. Mas estou disposto a ir contigo até a morte? Foi até a morte? Não, fugiu. Por quê? Porque era um amor que não vinha de Deus. E o Senhor diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. E aí o Senhor pergunta para ele a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Cristo desmascara Pedro aqui. Pedro, tu não me ama com o amor que eu te amo, Pedro. Mas Pedro, ainda insistindo, responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ele continuou dizendo: eu te amo como um amigo, não passa disso. Por isso que Cristo teve que desmascarar Pedro, para mostrar a Pedro como Cristo queria que Pedro amasse ao Senhor. Com o mesmo amor profundo que Cristo derramaria seu sangue lá na cruz, que Cristo estaria ali sofrendo agora, diante da negação de Pedro, as 3 vezes. Era esse o amor que Cristo estava ensinando para Pedro amar. E Pedro entendeu isso posteriormente. E Pedro foi uma bênção, mas primeiro o Senhor precisou desmascarar a Pedro. Será que eu preciso, irmão, irmã, ou irmão ou irmã, precisa ser desmascarado pelo Senhor para demonstrar esse amor que Cristo quer que nós nos amemos uns aos outros e amemos as outras pessoas, esse amor que veio dele, que é só assim que eu posso fazer a obra do Senhor. Não há outra forma de eu demonstrar cristianismo se não for com esse amor que vem do Senhor. Se tu precisa ser desmascarado e praticar esse amor, que a palavra de Deus possa falar no teu coração e trabalhar e te mostrar o que é necessário, arrependimento. Senhor, me ajuda, eu preciso demonstrar esse amor na minha vida, porque está muito ralinho, está muito de amizade,
seja pela tua obra, seja pelas almas perdidas. Quer dizer, eu não estou nem aí para as almas perdidas. Qual é o amor que vem de Deus pelas almas perdidas? Não me envergonho, Paulo fala no versículo 8 do Evangelho, do testemunho, porque Ele me deu esse poder, com esse amor que vem do Senhor. Pedro admirava Jesus Cristo, talvez pelos seus milagres, porque era um camarada, pelo jeito do Senhor, porque era um homem honesto, porque fazia o bem aos outros. Por tudo isso Pedro admirava o Senhor, mas não amava o Senhor na mesma proporção, na mesma medida que deveria amar com o amor que vinha do Senhor. Qual tem sido o amor que nós temos demonstrado, irmãos? Há casais que estão juntos há muitos anos, mas não se amam mais. Pode ser a minha história, pode ser a tua história diante de Deus. Ame conforme o Senhor nos mostra. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Quantas pessoas e exemplos nós já vimos. O povo demonstra entusiasmo com o que Deus tem feito, pelo amor com que Deus nos amou primeiro, mas não tem demonstrado o mesmo amor para com Deus. Conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus, a buscá-lo, a louvá-lo. E ele fala em Oséias 6,4: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Será que o meu amor é assim? Passou? Se esvariu? Será que tem sido assim o meu amor para com as coisas? Vosso amor é como? Permanece? Tem tido, na palavra de Deus, buscado mais conhecimento para crescer nesse amor? Ou tem passado como tantas e outras coisas passam na minha, na tua vida, talvez, sem se importar com aquilo que Cristo fez na cruz pelos nossos pecados? O que vou fazer para continuar? É o que o Senhor está perguntando a mim. O que tu vai fazer, Davi? O que tu vai fazer, fulano, para continuar a me servir? Essa é a pergunta que o Senhor faz, e cada um deve responder. A palavra nos exorta, nos desafia, irmãos, para que nós possamos ser melhores do que o dia de ontem, para a glória de Deus, com um cristianismo que vale a pena. Muitas vezes o pastor não sabe mais o que fazer com alguns dos irmãos, e aí aquele irmãozinho diz: ah, pastor está pegando o meu pé. Não, ele está querendo te mostrar aquilo que a palavra de Deus quer que tu faça para agradar a Deus plenamente. Ele não quer pegar pé de ninguém. O pastor não está aqui, o irmão que está pregando não está aqui para pegar pé de ninguém. Ele está aqui sendo usado pela palavra de Deus para exortar ao verdadeiro cristianismo. É para isso que Deus coloca a palavra a ser pregada. Se ela te ofendeu, amém, aplica na tua vida. Porque é assim que nós somos transformados, mudados à semelhança de nosso Senhor e Salvador, porque eu estou vendo que eu estou andando num caminho contrário àquilo que dá glória ao meu Deus, por falta de amor, por falta de convicção nas coisas que Jesus Cristo fez por mim e está fazendo dia a dia, e eu tenho refutado como nada. O amor do Senhor em nossas vidas, irmãos, o amor ágape, não é como uma nuvem que cedo passou e foi-se embora. Não, ela permanece. Ela tem que ser permanente na nossa vida. Não mostre no final do culto, no final da mensagem, colocando no joinha, ou lá no... nem sei como se diz esse negócio, eu não sou muito letrado nessa parte de informática. Não coloca lá, que baita mensagem, amor, que bênção, irmão. Não, aplica na tua vida. Seja tu uma bênção, viva a mensagem, viva o Evangelho em sua plenitude. Irmão, é difícil para mim também, irmão. Não pensa que é fácil. É muito fácil vir aqui pregar, virar as costas e ir embora, não, mas a cada dia que é pregada a palavra, tu volta com mais responsabilidade para a tua casa, no teu relacionamento, e mostrar para as pessoas o verdadeiro cristianismo. Uma época eu pedi para o pastor não me colocar mais para pregar. Por quê? Porque quando eu vinha pregar,
Deus me colocava tantas provas sobre a minha vida que eu já não estava mais suportando. E eu pedi para o pastor, dá um tempo, pastor, para Deus aplacar um pouco sobre a minha vida, as provas. Mas é assim que Deus quer trabalhar, irmãos, porque Ele quer nos moldar um caráter que vale a pena demonstrar às pessoas. Espírito de poder, espírito de amor. É difícil quando nós colocamos empecilhos. É difícil. Mas quando nós dependemos de Deus, Deus é glorificado. Números 14, 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, a sua semente a possuirá em herança. Exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, os outros 10 espias que difamaram a terra prometida, exceto esses 2 aqui, entraram na terra prometida. Porque havia o Espírito do Senhor sobre eles. É difícil, mas o Senhor já nos deu. Pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Eu confio nisso. E eles tomaram posse da terra. Foram uma bênção. Aqueles outros 10 morreram com todas as suas famílias, e aqueles de 20 anos para cima que difamaram a glória de Deus. Não seja assim, irmão. Ame a Deus como Ele nos amou. Entregue-se dia a dia à sua obra. Responda para Deus. O meu espírito, Senhor, é um espírito de poder, meu espírito é um espírito de amor pelas coisas que Tu fizeste para comigo. Não seja rebelde. O espírito do cristianismo, em primeiro lugar, para enfrentarmos os problemas deste mundo, não podemos ter esse espírito de temor, mas o espírito de poder. Em segundo lugar, o espírito de amor. E rapidamente, o espírito, versículo 7, ele diz ali no final, mais de fortaleza e de amor e de moderação. Moderação, autocontrole, disciplina, domínio de si, domínio próprio. Uma atitude na medida exata. Uma atitude na medida exata, ou seja, um comportamento que caracteriza eu como crente, sem nem muito mais, sem nem muito menos. Não sou nem muito espiritual e nem muito pecador. Eu tenho um espírito de medida, ou seja, eu vivo naquilo que a palavra de Deus me diz. É certo, é errado, eu não faço. Espírito moderador. Provérbios 16, 32. Melhor é o de longânimo do que o valente, o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Então, comedimento, sensatez, prudência é o que Deus espera de cada um dos seus filhos. Eclesiastes 2:10. Salomão, um dos maiores sábios na palavra de Deus, ele diz: e tudo quanto desejaram os meus olhos não vos neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Então Salomão, com a sua sabedoria, ele teve todos os seus desejos aqui nessa terra satisfeitos. Teve mulheres, teve riqueza, teve sabedoria, teve domínio sobre os seus inimigos, ele teve de tudo. Mas olha só o que ele diz em Eclesiastes 2:11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Não havia proveito nenhum. Eu tive tudo o que eu precisava, mas isso aí não tinha valor nenhum para mim. Palavra de sábio, hein, irmão? Eu tenho tido esse mesmo comportamento. E se o irmão ler lá no mesmo capítulo 2, dos versículos 17 a 23, ele conclui que todo o seu esforço foi sem sentido. Ele perdeu tempo com essas coisas desse mundo, irmãos. Por quê? Porque quando nós não temos um espírito de moderação, de comedimento, nós vamos aplicar os esforços nas coisas erradas ao invés de aplicar os esforços nas coisas que glorificam a Deus. Trabalhe com afinco no teu trabalho secular. Seja fiel com teus compromissos assumidos. Com a família, com os negócios. Faça tudo isso.
mas faça isso de forma com que não prejudique o teu relacionamento com Deus, porque é a vaidade de vaidade. Tudo isso vai ficar, irmãos, tudo isso vai ficar, inclusive o nosso corpo vai ficar nesse mundo. Um dia será revestido da glória do Senhor, mas não vamos levar nada desse mundo. Então, haja com comedimento, com moderação, para que Deus possa te abençoar. Por mais bem sucedido que se torne o trabalho por si só, ele só vai satisfazer o desejo do teu coração. Só do teu coração. Valorizar o trabalho, projetos pessoais, prazeres, mais do que a Deus, torna o coração do homem cada vez mais desejoso dessas coisas e coloca cada vez mais Deus no segundo plano. Cada vez mais abandona o primeiro amor, cada vez mais coloca as coisas eternas em segundo plano. Muitos parentes indo para o inferno porque não estão aceitando a Cristo como Salvador. Por quê? Porque eu não tenho mostrado com a minha vida, tenho me preocupado mais com essas coisas desse mundo, que eles já se preocupam, que eu deveria mostrar com a minha vida que são necessárias, mas não são mais importantes do que o meu Deus que me salvou e ao qual eu sirvo. Isso é comedimento, isso é domínio próprio. Saber com temperança agir diante dessas necessidades e fazer o melhor para a glória do Senhor. Mesmo as coisas boas, irmãos, podem ser um obstáculo para o serviço do Senhor. Paulo refugou tudo isso por nada para se dedicar ao Evangelho. Não estou dizendo que o irmão tenha que abandonar tudo, se Deus não te chamou. Agora, se Deus te chamou, abandona tudo e vai pregar a palavra de Deus. Vai viver o Evangelho. Vai viver do Evangelho. Agora, não deixe o Evangelho em segundo plano, porque tu não tem esse espírito de temperança, esse espírito de moderação na tua vida, ao ponto de deixar as coisas de Deus, restringir a obra de Deus na tua vida, em preferência às coisas mundanas. Não podemos perder de vista, então, irmãos, que somos passageiros nesse mundo, e a qualquer momento Deus vai nos tirar daqui. E como eu estarei diante de Deus quando me apresentar? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito começa com amor, que nós já falamos: gozo, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança. Ele é descrito como um fruto do Espírito. Tem problemas com isso? Permita que o Espírito de Deus domine completamente essa área. Praticar a moderação é uma boa disciplina. É uma das qualidades que o Espírito Santo produz na vida de cada crente. Às vezes tem incrédulo que tem mais temperança e mais moderação do que muitos crentes. São mais equilibrados, sem ter o Espírito de Deus. Viva com o espírito de moderação, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das pressões. E assim vai mostrar que realmente tu estás servindo a Deus. Conta-se a história de um pugilista que se converteu a Jesus Cristo e abandonou o pugilismo e depois foi trabalhar com, no caso, a luta, né? E foi trabalhar no pugilismo, mas como auxiliar. E num desses auxílios no pugilismo, uma dessas pessoas que ainda estava em ação chegou e agrediu ele com um soco. E ele tinha um martelo na mão, convertido a Cristo. E ele disse assim: em outro tempo eu te daria com esse martelo na tua cabeça, mas agora eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, o Espírito de moderação. Eu sei entender que tu me agrediu sem sentido nenhum, mas eu sei entender por que tu me agrediu. Moderação. Não que nós tenhamos que dar a cara para os outros bater, não, mas se alguém te bater, ferir a face direita, entrega a esquerda. Exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito de moderação. A moderação evita os extremos e refreia a contenda, pois está relacionada ao autocontrole. É um grande desafio, um viver diário na vida do salvo. E isso só é permitido quando o Espírito de Deus toma conta da nossa vida. Irmãos, é uma dificuldade na minha vida essa tal de moderação e temperança. É uma dificuldade. É uma dificuldade. Eu sou mais ou menos aquela dinamite lá do poder, muitas vezes, quando
perco as estribeiras. Mas tenho pedido a Deus que me dê esse espírito de moderação. Me desenvolva isso com amor, com o seu poder do Espírito, para que eu possa ser uma bênção para as pessoas. E não alguém apontar para mim e dizer assim, não vou ser crente porque tu não tem domínio próprio. Pense nisso. Então, para concluir, irmãos, como salvos da condenação do pecado, que nós possamos dia a dia demonstrar o Espírito do Senhor em nossas vidas, o Espírito do cristianismo, não de temor, mas o Espírito de poder, de amor e de moderação, temperança, enfrentando as dificuldades que todo mundo enfrenta, mas glorificando a Deus diante dessas dificuldades através da nossa vida. E aquele que nos acompanha pela rede social, ou está presente e não tem Jesus Cristo como Salvador, não crê ainda nesse Salvador, empreende esforços no seu trabalho, nas suas atividades, nas suas boas obras, talvez para agradar a Deus e se justificar. Talvez a satisfação nas coisas momentâneas, passageiras desse mundo seja o teu foco, o teu desejo. O meu convite, meu desafio é para que tu possa experimentar esse amor que vem de Deus, esse amor ágape, que Ele demonstrou na cruz, morrendo pelo meu pecado. Então nos procure para que nós possamos te mostrar como tu pode reconhecer a Jesus Cristo como teu Salvador e receber o Espírito, não de temor, mas de poder, de amor, moderação e com todos os benefícios que Deus vai colocar sobre a tua vida para poder receber glória. Vai ser uma vida difícil aqui nesse mundo? Vai continuar sendo uma vida difícil, mas com a presença do Espírito de Deus, para que quando tu partires daqui nesse mundo, possa estar na presença do Senhor eternamente. Que Deus abençoe a sua palavra, ela não volta vazia, ela faz a obra em cada coração, e que nós possamos continuar como igreja, como crentes, fazendo aquilo que agrada ao nosso Senhor. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós temos o teu Espírito, Deus, que habita em nossos corações, porque um dia professamos que éramos pecadores, aceitamos a Cristo como Salvador, e que esse Espírito, Deus, possa dia a dia dirigir nossa mente, nosso coração, para que nós possamos honrar, glorificar o teu santo nome, experimentando dia a dia a tua graça, que ela é suficiente para vivermos, ó Deus, nesse presente tempo. Obrigado pelo teu poder, pelo teu amor, e que nós possamos andar de forma comedida nesse mundo, Deus, mostrando para as pessoas que necessitam da tua salvação, que só o Senhor está pronto a perdoar seus pecados e fazer a reconciliação com Deus Todo-Poderoso através desse sacrifício na cruz. Obrigado por cada irmão que esteve presente, aqueles que nos acompanharam pela internet, e que nós possamos continuar te servindo até o glorioso dia de sermos chamados, ou que tu retorne para levar a tua igreja eternamente na tua presença. Graças te damos pela vida, salvação, perdoa os nossos pecados em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.